Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre mais detalhes a respeito dos artigos de opinião. Vamos ver alguns elementos novos que constituem um artigo para ele ser considerado aí desse gênero textual, que nós intitulamos de artigo de opinião. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui com o meu colega Ronaldo, o intérprete, que está aqui ajudando a gente nessa empreitada, a fazer esses vídeos e contribuir com o conhecimento de vocês. Parabéns por estarem aí enriquecendo o intelecto de vocês. Então vamos ver o que preparamos. Para começo de conversa, você sabe o que é um artigo de opinião? Onde eles podem ser encontrados? E para que alguém escreve um texto opinativo? Então a gente tem algumas perguntas aqui para aquecer as nossas discussões. A gente sabe que o artigo de opinião é aquele texto no qual o autor traz a subjetividade dele, ou seja, tudo aquilo que ele pensa, a opinião dele a respeito de determinado assunto. Ele tem que trazer alguns argumentos para convencer o leitor sobre o ponto de vista dele, sobre a tese que ele pretende defender. Então, ele tem que ter alguma estrutura específica, A gente sabe que o artigo de opinião, ele é considerado um gênero discursivo argumentativo, Quais são os meios de circulação onde nós podemos encontrá-los? Geralmente a gente encontra os artigos publicados em jornais, revistas impressos ou digitais, além de blogs, sites e portais de notícia. E a finalidade de um artigo de opinião é convencer o leitor sobre determinada ideia, influenciá-lo ou mudar suas opiniões. Para isso, o autor recorre a argumentos, E quais são os tipos de argumentos? Então, para convencer o leitor de sua tese, a gente pode ter aqui os seguintes argumentos. Um argumento que nós conhecemos por argumento de autoridade. Ele é sustentado pela citação de fonte confiável. Pode ter aí um argumento que nós chamamos de princípio, quando o autor apela para princípios sociais e humanos incontestáveis. Também o argumento de causa, que se baseia em um conjunto de causas do problema apresentado, ou o argumento exemplificação, que toma como base exemplos de fatos comparáveis ao que se pretende defender. Então a gente propõe de leitura o texto intitulado Violência e Futebol, publicado pela redação Zero Hora, no dia 30 de agosto de 2017. Nesse texto, escrito pelo professor de Educação Física, Francisco de Jacir Silva, ele comenta ali que é cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. É comum agora, em qualquer derrota ou mau resultado, a agressão a dirigentes, jogadores e comissão técnica de forma direta. Torcedores estão se tornando bárbaros, prontos a agredir com palavras e fisicamente qualquer integrante do espetáculo esportivo e até quem está fora dele. Então vejam aqui que na introdução do texto, o professor traz a tese defendida por ele, apresenta a indignação diante de situações de violência que ocorrem nos estádios de futebol e faz ali uma reflexão bem importante sobre o tema, certo? Então, a gente tem como elementos do texto, do artigo de opinião, ele tem que ter um título, O título é o nome que o autor dá ao texto, intitulado, nesse caso, Violência e Futebol. O tema é o recorte de um assunto que vai servir de base para o texto, a violência dos torcedores dentro e fora dos estádios, e a tese é a opinião resumida do autor sobre o tema, que nesse caso é a de que a violência de torcedores tem esvaziado os estádios em jogos, certo? Então, nesse vídeo, nós conversamos sobre as características do artigo de opinião, propusemos a leitura de um artigo intitulado Violência nos estádios de futebol. Espero que tenham gostado e até breve.